Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 5. Estamos nesta jornada e muito abençoados. Eu louvo a Deus por esta série, a recompensa da honra, aonde a honra a favor. A honra é uma chave mestra que vai te dar acesso. Eu quero profetizar novos acessos, novas conexões. Você vai acessar corações que outrora você não acessava. Aqueles corações fechados de pedra, aparentemente impenetráveis, eles se abrirão pela expressão da honra. O Espírito Santo vai ajudar você a trilhar este caminho que Jesus trilhou. E a palavra diz que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pense a respeito disso. O apóstolo Paulo escrevendo esta igreja, e é uma epístola, e ela é endereçada aos filipenses, à cidade de Filipe, mas eu creio que é uma carta, uma epístola endereçada a nós. Que haja na comunidade global, em cada discípulo, cada membro do corpo de Cristo, que aqui congrega, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ah, como é bom viver este sentimento. A simplicidade, a humildade, a pureza, a leveza de viver. Que seja arrancado de nós toda a arrogância. Algumas pessoas estão sofrendo porque elas não querem se curvar um pouquinho, se render um pouquinho. Por quê? Porque elas têm razão. Algumas pessoas, elas preferem serem infelizes, cheias de razão, do que abrirem mão da razão para serem felizes. Eu tenho razão. Elas não se curvam, elas não se dobram. Elas preferem muitas vezes estarem isoladas, fechadas no seu mundo, ressentidas, magoadas, do que se curvar, se render. Que haja em vocês e que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Observe o versículo de número 6. Ele sendo igual a Deus, ele não teve por usurpação. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Presta atenção. Vou falar algo que pode chocar algumas pessoas. Mas ouçam. Eu sou casado há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Quando nós entramos num relacionamento, nós confundimos muitas vezes o nosso papel no casamento. E cheios de razão, e debaixo de uma formatação, de uma ideologia que vem assolando o mundo, trazendo distúrbios nas famílias, mas por causa dessa regência espiritual, cada um assume o papel achando que está cumprindo o melhor papel, mas muitas vezes está no papel do outro. Existe algo designado por Deus que cabe ao homem. Existe algo designado por Deus que cabe à mulher. E nós precisamos entender isso. Mas deste mundo do politicamente correto, mexeu com as mentes das pessoas, e elas, tomadas por este sentimento que vem por esta corrente, elas vão se quebrando, se arrebentando, mas elas não se esvaziam para buscar em Deus, na sua palavra e no Espírito Santo, a verdade. São donos da verdade, cada um, tanto o homem quanto a mulher, e perdem o melhor, porque Deus tem o melhor. E é possível que aqui, na jornada da vida, muitos foram traumatizados no casamento.
E não estou trazendo nenhuma condenação, mas é uma verdade. Eu quase fui traumatizado. Deus me deu a graça, mas já passei pelos processos. Quem já passou por algum processo assim? Né? Na jornada e na caminhada, uma dissensão, uma contenda, uma porfia. Na jornada acontece, mas para tudo e em tudo tem restauração. E é importante nós entendermos isso, que haja em vós o mesmo sentimento, porque se olhássemos pelo prisma natural, Jesus sendo Deus, ele poderia continuar com o mesmo sentimento, mas ele tinha que cumprir um papel, sendo enviado pelo Pai para a terra. Mas ele mesmo se esvaziou de tudo isso para assumir a forma humana e como homem se colocando à disposição para servir. Aquele que reinava sobre todas as coisas, aquele que reinava sobre todas as coisas, se tornou servo, abriu mão da realeza. A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre. Jesus, sendo bendito, se fez maldição. Jesus, sendo santo, ele se fez pecado para assumir a nossa identidade. Na cruz ele se fez. Paulo diz assim: olha, eu fiz-me de fraco para com os fracos, eu fiz-me de louco até para alcançar um pouco mais. Se nós, e alguém pode dizer assim, mas se eu ceder 1 milímetro, eu estou perdido. Eu não tenho como ceder absolutamente nada. Mas o Espírito de Deus, ele está falando que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e se colocando como homem, ele lavou os pés dos discípulos. Quando que Jesus lava os pés dos discípulos? Sabe quando? Quando estava se aproximando da morte dele. E os discípulos começaram a perguntar: quem é o maior aqui? Quem é o melhor? Olha esse sentimento que havia no coração dos discípulos. Jesus está caminhando para ser sacrificado, aproximando-se o dia da crucificação, da sua morte. E os discípulos de Jesus estavam interessados em saber quem era o maior. Faz parte da natureza do homem, a natureza caída. Estavam ali, angústia da morte ali, e eles discutindo entre eles quem seria o maior. Jesus vai, tira a sua capa, toma uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E diz: se eu sou o mestre e Senhor, e eu sou o mestre e o Senhor, e vocês reconhecem isso, se eu, como mestre e Senhor, eu fiz isto, que tal vocês fazerem também? Se ele, sendo o mestre, o Senhor, se dispôs a fazer, que tal você também fazer o mesmo? Não é brincadeira não. Nós temos razão. Afinal de contas, ele vai ter que vir aqui e beijar a minha mão. Estamos cheios de razão. Algumas coisas precisam ser aperfeiçoadas em mim, e eu quero ir um pouco mais em Deus. Vai chegar a hora que vai ter que lavar os pés. Jesus disse: olha, aqui neste mundo, aqueles que governam, eles são os maiorais, eles são senhores, mas no reino de Deus é o contrário. Aquele que serve, ele é o maior. A Bíblia nos mostra como nós devemos servir ao Senhor. Salmo 100, versículo 2, diz assim: servi ao Senhor com alegria.
alegria. Servir ao Senhor com alegria. Entrai diante dele com ações de graça, com louvores. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu a oportunidade de poder servir a Ti. É um grande privilégio. Eu fico imaginando e pensando as pessoas mais próximas ali do Trump. Você acha que não é um privilégio para alguém estar ali na Casa Branca para servi-lo? Imagina o privilégio que é estar diante da maior autoridade. O Gustavo serviu grandes generais. Era um privilégio para você, Gustavo? Grande honra, ele disse. Ele tinha acesso à casa do general. Quem tem acesso à casa de um general aqui? Você é esposa de general? Quem tem, na verdade, imagina, acesso. Por que ele tinha acesso? Ele fazia guarda, desde de manhã até a noite, passava o dia ali servindo o general. Eles eram uma honra para mim servir o general. Imagina essa aproximação. Que você tenha esta percepção, que servir a Deus não é um peso, não é um fardo, é uma coisa difícil. Olha que coisa terrível é servir a Deus. Malaquias diz 3, eles diziam, o povo, parte do povo, inútil é servir a Deus. Do que vale se guardar, deixar de viver a vida louca, os prazeres deste mundo, inútil. Olha como os ímpios estão prosperando, como eles estão crescendo, frutificando. Inútil é servir a Deus. Mas existia uma outra parte que dizia, não. E aí está lá, existe um memorial escrito diante de Deus, para aqueles que temem a Deus e servem a Deus. E no final, a Bíblia diz que nós veremos a diferença entre aqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Servir ao Senhor com alegria. A Bíblia diz, fazei todas as coisas. Será que existe alguma coisa para a gente fazer no reino de Deus? Imagina se não ter nada para fazer, a coisa mais terrível do mundo. Então tem alguma coisa, no céu vai ter coisa para fazer. Amém? Então começa a fazer aqui, treinar aqui. Quem quer ir para o céu? Fazei todas as coisas com amor. O apóstolo Paulo diz, olha, se eu fizer algo em Deus, ou mesmo pregar o evangelho, simplesmente porque é me imposto como que uma obrigação, que recompensa tenho? Mas se eu fizer de boa vontade, terei recompensa. Fazer de boa vontade. Como é bom servir a Deus assim. Quando você olha para Malaquias, eles diziam assim, que canseira, mais um dia de reunião, mais um dia de discipulado, mais um tempo para a leitura da palavra. Eles diziam assim, que canseira. Imagina, como consegue entrar nisso? Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. O salmista Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Já é contagiado. Queridos, há um tempo determinado para todas as coisas. Preste atenção. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo para abraçar e um tempo para afastar. Nós estamos vivendo um tempo assim, né? Não abraça não, não toca não. Há um tempo para plantar e um tempo para colher. Há um tempo para prantear, tem um tempo para prantear. E tem um tempo para celebrar. Tem um tempo para chorar e tem um tempo para rir. Há um tempo para rasgar e um tempo para coser. Existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas.
No capítulo 10 de Lucas, Jesus ele foi à casa, a uma aldeia, um povoado, em Betânia, onde morava Marta. E Marta foi a anfitriã de Jesus. Imagina você receber Jesus na sua casa. Marta se tornou a anfitriã de Jesus. E ela recebeu Jesus com muita alegria, mas ela tinha muitas coisas para fazer. A responsabilidade da casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria. E Maria veio e se colocou aos pés de Jesus. Se assentou aos pés de Jesus. Vem cá, Lília. Sente aqui, filha. Maria estava ali, aos pés de Jesus. Foi até demais, né? Marta estava lá, agitada. Corria de um lado para o outro. E ela olha para Jesus e diz assim: fala para Maria que ela me ajude nos meus afazeres. Tem muita coisa para fazer. Jesus disse: Marta, Marta, você está agitada, preocupada com tantas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. A qual não lhe será tirada. Muitas pessoas pegam esse texto e fazem deste texto uma doutrina para não fazer mais nada e não servir de forma alguma. Tem pessoas assim. Eu sirvo a Deus nessa perspectiva que Jesus disse para Marta: Marta, por que você está tão ocupada? Afinal de contas, uma coisa só é necessária. Mas Jesus está falando daquele momento, daquele tempo. Você está aqui? Está aqui. É possível que algumas pessoas estejam aqui, mas não estejam aqui. A sua mente pensando tantas coisas. Então existe um tempo para tudo. Existe um tempo para nós estarmos em família, mas ninguém está junto com a família 24 horas por dia, 7 dias por semana. Impossível, tem que trabalhar. Não é verdade? Mas também tem o trabalho. Mas o trabalho também tem o seu lugar e nós precisamos aprender a administrar isso. Se nós aprendermos a administrar e colocar cada coisa no seu devido lugar, nós vamos receber cura, nós vamos honrar a Deus e nós vamos ser honrados por Deus. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente os domésticos da fé, é pior que o incrédulo, negou a fé. Então tem que começar o cuidado, começa onde? Em casa mesmo. Mas não termina em casa. Quando nós olhamos para a parábola chamada do bom samaritano, diz que fala a respeito de alguém que saiu de Jerusalém, a cidade da paz, e ele desceu para Jericó. Olha onde ele estava. Ele estava em Jerusalém. Ele não fez o caminho contrário, saindo de Jericó. Ele estava em Jerusalém, lugar seguro. Jericó era uma cidade fortificada, e se você olhar no contexto bíblico, depois ela vai ser amaldiçoada. Fala de obscuridade. E ele sai de Jerusalém, e ele vai em direção a Jericó, e a Bíblia diz que ele foi assaltado, espancado, e deixado à margem do caminho, à beira do caminho. E de repente vem passando por lá um sacerdote. E quando o sacerdote vê, o sacerdote vira o rosto e fez de conta que não era com ele. Depois passou um levita. Era alguém separado para servir a Deus ali no tabernáculo, no templo. Um levita. O levita fez a mesma coisa. Lá estava a pessoa ensanguentada, quase morta,
for espancada, assaltada, espancada, o levita fez de conta que também não era com ele. E de repente passa por lá um samaritano. Quem é o samaritano? O samaritano é uma categoria de pessoas que era como que abominada pelos judeus. Não eram valorizados, como que excluídos. Mas quem se importou com aquela pessoa que estava caída, e estendeu a mão, fez curativos, tomou sobre a sua cavalgadura, levou para um lugar onde ele pudesse ser cuidado, pagou para que alguém cuidasse daquela pessoa, e disse ainda mais: eu vou, e quando eu voltar, se o que eu paguei não for suficiente, eu termino de pagar. Se vislumbrarmos assim, uma figura de quem? De Jesus. Tem recompensa para quem cuida do aflito. Tem recompensa, tem pagamento antecipado. E se não foi suficiente, quando ele voltar, ele vai completar a dívida. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Vai completar. Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esvaziou-se a si mesmo. Você consegue? Esvaziar-se a si mesmo. Apóstolo, se eu fizer isso, apóstolo, você não sabe o que vai acontecer. As pessoas vão pisar em mim. Não vai ter vida. Você vai entender o que é isso. Você exerce liderança, você exerce governo, você tem autoridade sobre você. Não estou falando disso. Nada disso. Você é um diretor de uma empresa, um CEO, seja o que for, um gerente. Você tem a sua postura de liderança, que não é autoritária, é alguém que manda, mas influencia pelo seu comportamento e afeta as pessoas de maneira que elas vão servir. É o que Jesus fez. Por que Jesus fez assim? Para que nós pudéssemos fazer igual, nos tornássemos semelhantes a Ele. Ele foi o nosso modelo. Então que haja em mim, que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. As coisas vão começar a se endireitar. E você vai perceber que um rio vai começar a jorrar de dentro de você. E esses conflitos na sua alma que tem atormentado você, tirado a tua paz, tirado o teu sono, essa angústia do inferno, isso vai ser quebrado na sua vida. Vai começar a mudar. Que haja em vós o mesmo sentimento. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Quantas vezes eu devo perdoar alguém que me ofende? Até 7. Até quantas vezes? Ele diz, no dia. Ele diz, até 70 vezes 7. O que quer dizer isso? Quantas vezes for preciso. Quantas vezes for necessário. 7 vezes 7, 49, 490 vezes. Imagina, se for preciso. O dia tem 24 horas. Quantas vezes for preciso perdoar, perdoe. Apóstolo, mas o nível de ofensa que eu recebi, presta atenção. Jesus era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele deixou a sua glória e foi cuspido pelos homens. Jesus deixou a sua glória, imagina, e foi cuspido pelos homens. O profeta Isaías diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi subindo como o renovo de uma terra seca, ele não tinha parecer nem formosura, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos, era o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado o sofrimento, mas ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele abriu mão. Agora, depois vai acontecer o quê? O inverso. Jesus desceu ao mais profundo do abismo,
3 dias permaneceu lá. Ele toma as chaves da morte, do inferno. O diabo não tem nem a chave, se pode chamar aqui de casa. Começa aqui um processo de exaltação. A Bíblia diz: aquele que se exalta será o quê? Humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Não há nome mais poderoso. Há poder no nome de Jesus. Ele diz: em meu nome vocês vão curar os enfermos, em meu nome vocês vão expulsar os demônios. Deus deu a ele o nome. Por quê? Ele recebeu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, ele diz, se dobre todo o joelho daqueles que estão na terra, nos céus e debaixo da terra, e toda língua confesse, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Mas por quê? Porque Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele esvaziou-se a si mesmo. Deu um adeus para a soberba. Deu um adeus para a soberba. Algumas pessoas preferem ficar na razão, na soberba, na altivez, do que abrir mão para depois ser exaltado. Eu quero ser exaltado agora, quero ser reconhecido agora, mas tem um processo, é depois. É depois. Esaú disse assim: do que me vale essa primogenitura? Você está falando de coisas de futuro, eu quero saber agora. Do que me adianta a primogenitura? Eu quero saber o agora. Do que me adianta renunciar ao pecado, renunciar a este mundo? Do que me adianta? E a serpente vem e diz assim: não renuncia não. Quero convidar você a renunciar, esvaziar-se a si mesmo, se colocar à disposição para servir a Deus com alegria, servir a Deus por amor, servir a Deus por amor. E nós temos promessas que diz respeito a este tempo presente e depois a vida eterna. Eu vou encerrar com Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, os versos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Hebreus capítulo 12. Diz assim: portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, olha só, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Há coisas na nossa vida, na nossa caminhada, que não é pecado, mas se torna um embaraço, aquilo que nos impede de avançarmos um pouco mais. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. 2. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual pelo gozo, olha só, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, é futuro, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, a ignomínia, e hoje ele está onde? Assentado à destra do Pai, no seu trono. Você pode aplaudir a ele? Olha o lugar onde ele está. E por que ele está?
porque ele suportou a ignomínia, ele suportou a afronta. Suporte um pouco mais. Se for preciso caminhar mais uma milha, caminhe mais uma milha. Se for preciso dar a sua túnica, dê a sua túnica. Se for preciso caminhar a segunda milha, caminhe a segunda milha. O qual pelo gozo que ele estava, era futuro. Mas a Bíblia diz que Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho e ele se alegrou. Jesus viu você hoje aqui. Ele diz assim: vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena morrer naquela cruz, ser rejeitado pelos homens, cuspido pelos homens, injuriado pelos homens, para que a vontade de Deus seja feita e eu cumpra a missão para a qual eu fui enviado. E ele suportou, e hoje ele está assentado à destra do Pai no seu trono.